Amém. O bispo está pedindo, eu faço. Vamos orar pela vida dele? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do bispo Clodoaldo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu filho. Sabemos, o Senhor já colocou, Senhor, a tua palavra no coração dele. Usa o teu filho essa noite. Senhor, que não seja a voz do homem, mas seja a tua voz. Senhor, obrigado. E nós te agradecemos por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, através da vida do bispo Clodoaldo. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo a essa terra de adoração. Um dia eu e o bispo Hernani vamos cantar aqui na frente. Nós tivemos a chance, quem foi no Suel, pôde participar do show de talentos e nós perdemos a oportunidade de cantar. Mas acho que na primeira estrofe a pastora Adriana ia expulsar a gente de lá. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para entregar a você, mas antes eu quero obedecer o que o Senhor está mandando eu fazer. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos ter um tempo de oração, e logo depois do louvor, está dando aquelas coisas assim, que eu não sei nem como chama isso, uma microfonia. Tem microfone aqui ligado? É aqui que desliga? Já desligou? Desliga na mesa, né? Sou novo nisso. Logo depois do louvor, o Senhor me mostrou algumas pessoas. Nós vamos orar por todos, tá? Queria que você orasse por todos. Mas eu não sei porquê. Deus mostrou algumas pessoas. Deus mostrou o presbítero Lucas. Deus mostrou o irmão Fausto. Fausto está aqui. Ministro Fausto. Mostrou o ministro Simon. A irmã Adriana. E também o presbítero Diego e sua família. Então, se você está próximo a esses irmãos, eu queria que você orasse por eles. Chegue perto da vida deles. Dê cobertura. E eu creio no meu coração que Deus vai usar você para dar uma palavra profética para esses irmãos. Tá bom? Você que não está nessa condição, chegue próximo a uma pessoa e ore. E ore profeticamente. Tá bom? Pergunte o nome dela, se você não conhece. Fala, qual é o seu nome? Quero orar por você. E ore de uma maneira profética por ela. Amém? Vamos fazer isso. Chegue perto de alguém. Se você não conhece, apresente-se, diga seu nome e comece a orar de uma maneira profética. Deus vai usar você. Amém? Senhor, nós nessa noite queremos abrir o nosso coração e pedir que o Senhor abra o céu de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre essas pessoas que o Senhor mostrou, mas sobre todos nós. Que o Senhor nessa noite, Pai, possa derramar do céu aquilo que o Senhor quer derramar para nós, seja uma direção, seja uma cura, uma libertação, um livramento, uma provisão, um milagre financeiro, um renovo espiritual, um deixar de dizer não para dizer sim, sair de um estado de teimosia e entrar num estado de obediência, no sentido de obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos, Pai, sobre as nossas vidas nessa noite, esse teu mover sobrenatural, sobre essas pessoas específicas, mas sobre a igreja, Senhor, sobre os que estão aqui e sobre os que estão em casa também. Que todos nós possamos, nessa hora de intercessão, experimentarmos o teu mover sobrenatural, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra. Senhor Deus, todo levante das trevas, nós desligamos como igreja. O Senhor nos deu autoridade e nós desligamos como igreja, Senhor, todos os laços malignos, todos os negócios falidos, todo laço para um negócio ruim,
Senhor, enfermidades, nós desligamos engano, Senhor, nós permaneceremos, Pai, em nome de Jesus, cobertos e guardados pelo Senhor. E nós ligamos como igreja, porque o Senhor nos deu essa autoridade, diz que se nós ligássemos na terra, o Senhor ligaria no céu. Então nós declaramos como igreja um tempo de unção, um tempo de cura, de revelação, de negócios firmados, negócios assinados, concretizados para os empresários, de, Senhor Deus, de cura sobrenatural, em nome de Jesus, de um mover do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, em nome de Jesus, como igreja nós ligamos, Pai, que seja um tempo assim, para a Tua glória, Senhor, para que as pessoas olhem para o seu povo e digam que Deus está no meio dele, que o Senhor está no nosso meio, e nós ligamos essas palavras, em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplaude o Senhor, glória a Deus, fique em pé só mais um pouquinho para nós lermos a palavra, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 3, para a gente ganhar tempo eu vou ler somente um versículo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Quem achou pode tirar do bolso um glória a Deus aí. Para quem não entendeu, pergunta para o ministro Edmilson depois, que ele vai te explicar o que é isso. O presbítero Mário também entende, ele tira do bolso um glória a Deus. João 3, 7 diz assim, Jesus está dizendo para um homem chamado Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vou ler mais uma vez, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém. Pode sentar. Hoje eu queria falar um pouco sobre vida cristã, sobre algumas situações que acontecem na nossa vida, pelo menos na minha vida, e eu queria falar um pouco com você, para nós orarmos no final sobre vida cristã. O tema da palavra é as movimentações de Deus em nós. E dentro de vida cristã, nós precisamos entender de que Deus, em determinados momentos da nossa vida, se não dizer assim mais claramente, Deus todos os dias movimenta algo na nossa vida. Deus movimenta a igreja, Deus movimenta o mundo, ou seja, o nosso Deus é um Deus que não para. Ele é um Deus totalmente cheio do seu mover, de ações. O Espírito Santo está em nós para movimentar aquilo que Deus quer fazer em nós, na nossa vida, e a sua vida está nessa terra para movimentar o que Deus quer fazer na terra. Deus em nós, e você nessa terra, eu nessa terra, para nós movimentarmos o que Deus vai fazer. Irmão, olha, vou te dizer, presbítero Diego, quando Deus diz que Ele vai fazer, Ele faz, e ninguém vai impedir. Diga para a pessoa que está ao seu lado com amor, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Ele faz. Não há quem impeça, Ele faz. Amém? Então as movimentações de Deus, elas acontecem. Antes de nós falarmos de Nicodemos, eu queria que você olhasse, nós não vamos ler, mas por exemplo, você pode verificar que o Senhor estava no capítulo 2, nas bodas em Caná da Galileia, onde ele faz milagres, depois ele purifica o templo, depois, versículo 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, o contexto aqui de Nicodemos é um mover sobrenatural de milagres, de transformações, de mudanças.
E você olha para um homem chamado Nicodemos, Simon, e vê Nicodemos provavelmente admirado com o que Deus estava movendo e fazendo. Algumas pessoas dizem que Nicodemos foi conversar com Jesus à noite porque estava com vergonha. Eu tenho as minhas ressalvas e eu queria que você olhasse com carinho para Nicodemos nessa noite e olhasse para ele com um olhar dizendo assim, ele estava sendo sincero. Ele não estava procurando Jesus à noite porque tinha vergonha ou com medo do sinédrio. Ele estava conversando com Jesus à noite porque, penso eu, o apóstolo tem nos ensinado isso. Nós precisamos pensar o ouro das pessoas, não é isso? Seu irmão, a pessoa que está ao seu lado tem ouro? Você tem ouro? Não é ouro a barra, é ouro. Seu irmão tem coisa boa? Pois é, nós precisamos descobrir o que ele tem de ouro. E eu queria olhar, ver o ouro em Nicodemos nessa noite. Que ele chegou até Jesus para ter uma conversa sincera, calma. Eu acho que ele era igual eu, mais noturno. Por exemplo, gosta de orar de madrugada, gosta de ler a palavra de madrugada. E ele foi conversar com Jesus num período da noite. E diz o texto que a conversa com Jesus fluiu. Por isso que eu olho para Nicodemos e acho que ele não foi conversar com Jesus à noite porque estava querendo esconder algo, não. Ele foi porque ele queria ter um tempo de calma. Ele era mestre, ele era um homem bem educado, um homem estudado. Então precisava ser uma conversa como se fosse nos nossos dias. Você sentar num bom local, numa boa cadeira, pedir aquela xícara de café, que eu não posso fazer propaganda, porque eu não ganho royalties da Nespresso nem da Starbucks, mas um café bom, não é, Simon? Ô Fausto, já confundi os dois de novo, né? Fausto gosta de café e tem marca, irmãos, depois você pergunta para ele. Você senta, Jesus, Nicodemos, né? Estou trazendo para uma linguagem de hoje. Vamos tomar um café, vamos conversar. Eu acho que era isso que Nicodemos estava procurando naquela noite, ter um tempo com Jesus. E aí ele começa a conversar com Jesus e faz uma pergunta. Lá no versículo 2 você pode encontrar, capítulo 3, 2, diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, preste atenção, ele usa a palavra sabemos. Sabemos está no plural. E o sentido original é realmente de que ele estava representando alguém. Ou seja, penso eu, achando ouro em Nicodemos, ele estava com uma outra turma, igual ele, crendo naquilo que Jesus estava fazendo. E ele diz assim: olha, Rabi, nós sabemos. Eu e mais uma turma sabemos, e nós estamos vendo o que o Senhor está fazendo. Então ele estava falando dele, mas de algumas outras pessoas. E aí diz o texto: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí, sobre estes sabemos, né, você pode, por exemplo, olhar que Jesus responde, acho que mais ou menos no versículo 7 mesmo, que ele diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos. Não é só para ele a palavra, é para outros também. Então, Nicodemos provavelmente estava recebendo a palavra e outros também estavam recebendo a palavra e crendo. Agora, deixa eu te dizer algo. Quem esteve no Suel, eu ministrei uma palavra sobre o jovem rico. Havia nesse tipo de pessoa, sobre o jovem rico, Nicodemos, um costume. Qual era o costume? Um dos muitos. Costume errado, de que o que eu preciso fazer para receber uma bênção. Por exemplo, nos nossos dias, o que um filho pode fazer para receber um elogio do seu pai? O que um empregado pode fazer para receber um aumento? Então, o costume, a mente do jovem rico de Nicodemos era: eu faço para Deus, né, para o mestre, para quem quer que seja, me abençoar de acordo com a sua crença, aquilo que ele cria. E Nicodemos estava mais ou menos nessa linha.
eu vou conversar com Jesus e eu quero entender o que é que eu preciso fazer para entender ou para receber essas bênçãos ou para mudar as circunstâncias, para ver um pouco mais, para ir além, para tentar até te ajudar. E ele tem uma conversa com Jesus. E nessa conversa, Jesus começa então a ministrar o coração dele. Versículo 3 diz assim: A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Ele faz uma pergunta. E essa é a primeira movimentação que eu queria que você pensasse nessa noite. Talvez você tenha um coração sincero nessa noite, de um Deus que você acha que para você ser abençoado por Ele, você precisa fazer coisas, você precisa dar dinheiro, você precisa fazer alguns sacrifícios, você precisa, por exemplo, ajudar alguém, dar uma cesta básica. Talvez o seu coração nessa noite seja um coração enganoso, no sentido de estar achando que Deus se move dessa maneira. Mas deixa eu te dizer, Deus, a movimentação de Deus não é dessa forma. Deus não se movimenta por troca. O amor de Deus sobre a sua vida nessa noite não está baseado naquilo que você pode entregar a Ele. Ele ama você incondicionalmente. E isso já está conquistado. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, muita coisa aconteceu. E uma das coisas é o amor de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos amou desde a eternidade. Mas se você quer um fato, algo assim para motivar seu coração, é a morte de Jesus na cruz por você e por mim. Então, a movimentação de um coração que talvez essa noite esteja tentando e brigando com Deus nesses dias, para ser abençoado, para que os negócios possam ir bem, para que a família melhore, para que você tenha alguma função na igreja, para que você seja um presbítero, um pastor, um bispo, um apóstolo, eu quero ser um diácono, e o que eu preciso fazer? Deixa eu te dizer uma coisa, começa aceitando o amor de Deus pela sua vida. Porque a movimentação de Deus não é por isso. O amor de Deus é incondicional. E as decisões de Deus, aquilo que Deus tem sobre a sua vida, escrito já no livro da vida, determinado sobre você, não é sobre você fazer, mas é sobre você aceitar o amor dele por você. Por exemplo, a gente olha para o filho pródigo, e a gente vê, pastora Maria Alice, o filho pródigo saindo, gastando todo o dinheiro e ele voltando. E quando ele volta, a Bíblia não diz que o seu pai preparou um sermão e o diminuiu. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando o filho pródigo volta, ele o recebe na condição de filho. Então não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem ele é, a movimentação de Deus para a nossa vida. A primeira que eu queria que você guardasse nessa noite é que o amor de Deus por você, ele é incondicional. E isso me faz crer de tal maneira que eu digo, uau, o meu pai me ama. E não é sobre o que você entende ou não da paternidade, é que você tem um pai verdadeiro que ama você e não vai te abandonar nunca. Ele te ama simplesmente. Simples assim. Não é sobre fazer coisas, não é a sua movimentação aqui, não é o valor do seu dízimo, da sua oferta, da quantidade de produtos que você dá para o projeto Alma Generosa, não é sobre isso, é sobre o amor dele. É a movimentação poderosa nessa noite. Talvez você esteja buscando algo em Deus, um ministério, e tem muita coisa para fazer na igreja, muita coisa.
Nós chegamos para a oração 7h30, era quase 7 horas, o bispo Hernani viu, eu estava aconselhando um casal no escritório, para poder vir para cá. Por quê? Porque tem muita coisa para se fazer. Então tem lugar para você. Mas não é sobre o que você vai fazer que Deus vai te dar. Isso vai demonstrar como está o seu coração. Mas não ache que você fazendo, Deus vai te amar mais ou menos, vai te dar. Se você fazer menos, você vai ser diácono. Se você fazer mais um pouco, você vai ser um presbítero. Não é sobre isso. É sobre o quanto Ele te ama. Dentro das movimentações, eu quero ver com você uma outra movimentação. A movimentação de que quando nós, para quem já é cristão, olhamos para Nicodemos, que achava ser um cristão, ouve de Jesus, você precisa nascer de novo. E quando Jesus usa essa palavra, ele está dizendo assim, você precisa nascer do alto, com as convicções de Deus. Já não é mais sobre as suas convicções, mas as convicções de Deus. E nessa noite, uma das movimentações que eu quero que você entenda, que Deus está gerando nos nossos dias, é a movimentação de que nós precisamos nascer do alto, nós que já estamos caminhando com Jesus há muito tempo. Jesus, claro que nós não precisamos entregar a vida para Ele nessa noite, mas nós precisamos nessa noite parar e rever alguns conceitos nós como cristão, como filho que somos. Porque se eu digo que eu sou filho, o maior prazer do filho é agradar o seu pai, se você é filho. E o maior prazer do nosso pai nessa noite é olhar para você e falar, uau, eu o amo e ele tem correspondido. Preste atenção, mesmo que você não corresponda, ele continua te amando. Mas que bênção, né? Juntar a sua felicidade em agradá-lo e ele olhar para você e falar, uau, ele realmente está correspondendo. Então, a movimentação para quem já entregou a sua vida a Jesus, ela é um pouco diferente. Eu preciso nascer do alto, das coisas do alto. E o que é que o alto está fazendo dentro de você nessa noite? O que é que as coisas do alto estão gerando dentro do seu coração? O que o alto está acrescentando? Se Jesus olha para um homem igual Nicodemos, educado, um homem estudado, um homem mestre, um homem que tinha a voz no sinédrio, um homem totalmente capacitado pela letra, e Jesus diz para ele assim, você precisa nascer do alto. É o que diz o original. O que é que o alto tem para mim? O que é que eu preciso do alto? O que é que eu preciso olhar para dentro de mim e mudar nessa noite? Por quê? Porque Deus está movendo. Algumas pessoas, eu de verdade, eu vou abrir meu coração, eu não tenho conhecimento para dizer desse nível, mas as pessoas falam muito, hoje em dia está na moda dizer que a nossa vida espiritual ela é movida por estações. Então, a estação agora vai acontecer isso, a próxima estação vai acontecer aquilo. Eu não tenho conhecimento para isso, não estou concordando ou discordando, nada disso, mas de uma coisa eu sei, que as movimentações de Deus, elas acontecem. E a movimentação atual de Deus, nesse momento como país e como mundo, as movimentações que Deus está gerando no mundo e neste lugar nos convidam a ter convicções, novas convicções do alto. De, por exemplo, eu me entregar, como o apóstolo ministrou para nós no Suel, me entregar, eu morrer para mim mesmo. Ah, mas bispo, essa palavra Jesus já liberou lá 2000 anos atrás. E ela não é, ela é tão atual e necessária quanto há 2000 anos atrás. Eu preciso morrer. Eu preciso me entregar. Então, nessa noite, o sentimento que eu tenho que o Espírito Santo está confrontando alguns aqui, a ponto de você olhar e falar assim, puxa, o que é que eu preciso trazer do alto para a minha vida e mudar dentro de mim? O que é que Deus está movimentando, trazendo na Igreja Resgate, em Araraquara, no Brasil e no mundo, que eu preciso para a minha vida? Humildade, pregação do Evangelho. Por exemplo, se você olhar para a vida de Nicodemos, João 7, 45. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em João 7, 45.
Nós temos 3 relatos sobre Nicodemos, João 3, João 7 e depois João 19, esse eu vou ler no final. Mas em João 7 diz assim, os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Os guardas disseram. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Preste atenção no versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, lá no capítulo 3 que nós estamos lendo, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Uma movimentação do céu exercendo, já aparecendo no coração de Nicodemos. Então, nesses dias, nós somos convidados como igreja a nos posicionarmos testemunhando. Como o bispo Hernani disse, coisas estão sendo ditas sobre a igreja de Jesus no mundo, e qual é o nosso posicionamento? O que estão dizendo no seu trabalho? O que estão dizendo na sua escola? O que estão dizendo na sua faculdade, na sua empresa? O que você está dizendo sobre o Evangelho? A movimentação do céu pegou Nicodemos. E ele começou a queimar. E ele começou a defender e a se posicionar a respeito de Jesus. Ele ainda não professou aqui, mas ele defendeu Jesus. Falou, opa, o nosso costume aqui não é este. O que é que o céu está gerando em você? Eu queria que você pensasse e que para nós hoje, olhando para esse texto, é fácil nós olharmos e nós falarmos assim, poxa, mas é um texto tão simples, tão de fácil entendimento, mas era tão fácil e simples que Nicodemos, com todo o seu estudo, falou, eu não estou entendendo, o que você está querendo me dizer? Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Então não pense que para nós, como para Nicodemos não foi, não pense que mudar convicções dentro do nosso coração, movimentações novas, fazer parte do que Deus está fazendo, se comprometer com o que Deus se compromete, não pense que é fácil, porque não é. E Nicodemos é uma prova disso. Mas eu preciso deixar que as coisas do céu toquem em meu coração. Abra sua Bíblia, nós vamos ver uma outra movimentação de Deus para esses dias. Lá em João 19, versículo 38. João 19, 38. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. 39. E também, quem? Nicodemos. Volta um pouco no 38. O que a Bíblia fala sobre José de Arimateia? Ele era o quê? Ele era o quê, igreja? Ele era discípulo de Jesus. E aí no 39, a Bíblia fala que, no 38 fala que José de Arimateia vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus, retira-o para poder cuidar. E aí no 39 aparece Nicodemos, lá de João 3. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro.
A Bíblia não fala, mas eu quero nessa noite trazer essa revelação ao seu coração, essa ministração ao seu coração. Este homem, que lá em João 3 não estava entendendo o que era nascer de novo, aqui no 19, ele toma uma ação, uma atitude, ele permite que a movimentação do céu alcance o seu coração. E qual é a movimentação? Ele se envolve com o corpo de Jesus. E a minha pergunta a você nessa noite, quando a Bíblia trata do corpo de Jesus, simbolicamente está falando de quem? De quem? Da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Eu estou interpretando, estou trazendo a você algo que Deus pôs no meu coração, e que Nicodemos, com essa ação, ele permite que o céu movimente dentro da sua vida, e ele consiga externar isso, e se envolver com o corpo de Jesus, que para nós é a igreja. Então, se há algo, uma movimentação do céu nessa noite sobre nós, sobre o seu coração, sobre sua vida, sobre cuidar do corpo, cuidar da igreja, fazer com que a igreja fique pronta, fique cheirosa. Essa movimentação precisa movimentar a nossa vida a ponto de nós nos envolvermos com aquilo que Deus se envolve, que é a igreja. Irmãos, nada nesses dias, eu estou profetizando sobre a sua vida, nada nesses dias vai acontecer na nossa vida que não passe pela igreja. E não é a igreja resgate, é a igreja de Jesus. Mas nós cremos, e por isso congregamos neste lugar, de que Deus se movimenta neste lugar. Então, uma movimentação do céu que precisa envolver nosso coração nessa noite, é o envolvimento nosso com aquilo que Deus se envolve, que é a igreja. Preste atenção, lá no 3, Jesus, eu não estou entendendo, eu quero que o Senhor me explique. Como é que eu tenho que voltar para minha mãe? Jesus disse assim, não, você precisa nascer do alto. Irmão, quem nasce do alto, como Jesus disse para Nicodemos, se envolve com a igreja. Mas, bispo, eu tenho minhas ressalvas. Eu tenho minhas feridas. Eu tenho algumas limitações. Eu não estou tão convicto quanto Nicodemos. Eu. Ele também tinha suas dúvidas, seus problemas, mas ele sarou todos eles com Jesus. E Jesus está aqui para sarar seu coração e permitir que você se movimente. Como? Também se envolvendo com a igreja. Às vezes as pessoas perguntam, você queria ser pastor? Eu falo, não. O que você queria ser? Jogador de futebol. Você ri, né? Você vai entrar no meu livrinho de oração. Mas de verdade, não tinha a menor pretensão. E eu falava, Senhor, mas porque eu olhava e vejo, por exemplo, caminhando próximo ao apóstolo, aos bispos, aos outros pastores, o quanto é difícil, irmão. Você no domingão à tarde, por exemplo, você em vez de deixar de assistir o futebolzinho, o futebol americano que os meus filhos gostam, para você vir para a oração às 5h20 da tarde, no auge do futebol, no auge das coisas, no auge de um tempo de um churrasco com a família, de um passeio com a família, você largar tudo isso para estar aqui 5h20, para se envolver com o que Deus se envolve. E eu não queria. E eu orava e eu falava, Senhor, mas eu não quero. E isso sempre foi um questionamento para mim. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu, num dia, numa conversa com o Espírito Santo, o presbítero Rafael, disse para ele, eu não quero. E ele me disse, é por isso que eu estou te escolhendo. Porque muitos querem. Por quê? Porque querem aparecer. Porque querem outras coisas, Deus sabe. Mas você simplesmente quer a minha presença.
E é isso. Por quê? Porque o que eu penso sobre igreja é que é simples ser igreja. Nós é que complicamos. Então, vamos simplificar nessa noite as movimentações que Deus traz sobre a nossa vida, como o exemplo de Nicodemos. Eu também era um religioso. Eu frequentava também a outra igreja, aquela outra lá que vocês sabem, a outra romana. Mas o meu coração sempre foi um coração que queria estar mais próximo ao Senhor, até que um dia alguém me apresentou o evangelho. Como Nicodemos, numa noite, conversando com Jesus, ele ouviu o evangelho e provavelmente o Espírito Santo começou a mudar a vida dele. Então talvez nessa noite você esteja aqui, precisando dessa movimentação, de mudar do reino das trevas para o reino da luz, de sair dessa situação, de achar que está indo para o céu, quando na realidade só existe um caminho para ir para o céu, e o nome dele é Jesus Cristo. E é só por ele, não tem outro. Talvez a movimentação que Deus precisa nessa noite fazer ao seu coração, é a movimentação para nós que já somos mais antigos no caminhar com Deus, é de permitir que o céu mude algo dentro de nós. Por quê? Porque ele diz para Nicodemos, você precisa nascer do alto. E às vezes nós temos resistência com as coisas do alto. Meu mais novo, o André, vou até virar para cá, né? Quando a gente falava algumas coisas para ele assim, falava, filho, faz tal coisa. Irmãos, de verdade, os nossos filhos são muito obedientes. Mas ele tinha uma coisa de Jacó, sabe assim, de meio de brigar. André faz tal coisa, ele faz assim, filho, Ele fazia umas 2, 3 vezes assim, fazia, Era a carne brigando ali, né, e deixando igual Jacó, brigando com Deus para a Jacosice ir embora, né? Mas talvez nessa noite Deus esteja querendo mudar algumas coisas dentro de você, e você precisa nascer do céu. Sabe, o teu conceito sobre igreja, sobre o teu chamado, você precisa parar de adiar, você precisa obedecer logo. Eu tenho algumas convicções no meu coração, irmãos, de que algumas bênçãos financeiras, pastora Vilza, Deus só libera quando você obedece e se envolve com o teu chamado. Talvez Deus esteja, não é retendo, porque a vontade de Deus não é reter nada, é abençoar. Mas de uma forma espiritual, o teu não envolvimento, a tua relutância, o teu para Deus, está impedindo. Não é que Deus não quer, mas está sendo impedido. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, irmão, se entrega nessa noite. Obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. A terceira e penúltima movimentação é que você, nessa noite, precisa se posicionar com relação ao Evangelho. Sabe, alguns conceitos, algumas coisas sobre Jesus e sobre a igreja, nesses dias nós estamos sendo desafiados a entregarmos, denunciarmos, proclamarmos a nossa fé. A falarmos para as pessoas que nós somos de Jesus. Talvez você precise abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, como empresário, já fui confrontado várias vezes com propina. E eu precisei abrir mão de talvez o maior cliente que a empresa tinha por conta disso. Por quê? Porque eu preciso fazer isso. Porque como Nicodemos, eu preciso falar que isso é justo. Não é sobre ser legalista. É sobre proclamar a graça, mas a graça também, ela é justa. E por último, a movimentação que eu queria que você pensasse e que Deus pode estar gerando esses dias na sua vida é a movimentação do envolvimento com a igreja. Nicodemos não precisava
se ele fosse Nicodemos, lá de João 3, se envolver com o corpo de Jesus. Mas ele, em João 19, já convertido, mudado, transformado, creio eu, impactado pelo Evangelho, sendo talvez discipulado por José, ele se posiciona e ele se envolve com o corpo de Jesus, para deixá-lo cheiroso, para deixá-lo pronto. E você precisa nesses dias se envolver com a igreja, porque o que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. A nossa esperança não está no governo, está em Deus, que se move através da igreja. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Nós temos ainda 5, 10 minutinhos, a gente pode orar. Essa madrugada eu estava orando, irmãos, e Deus me deu uma visão. Uma pessoa, ela estava embaixo de uma, não sei dizer se era uma cama, mas era um móvel, e ela estava deitada, paralisada. E ela estava como se, imagina você, a sensação que eu tive foi essa, de estar debaixo de uma cama e você não estar confortável de estar ali. Eu não sei se você, quando era criança, brincava de esconde-esconde, mas eu brincava dentro de casa, quebrava o guarda-roupa, sabe? Entrava assim no guarda-roupa, era um ótimo lugar para esconder, Daniel. Mas quando você pisava assim, eu era mais leve, né, gente? Pisava assim, o fundo do guarda-roupa assim quebrava. Mas eu brincava de esconde-esconde. Um dos lugares que eu ia era embaixo da cama. Mas eu não tenho esse problema claustrofóbico. Certo, presbítero Raquel? Falei a palavra chique? Mas a sensação da visão dessa noite era essa, de que tinha alguém, como se fosse debaixo, estava paralisado. Quando eu falo paralisado, eu não estou dizendo se era homem ou mulher, eu não discerni, mas a sensação da pessoa eu tive, de que ela estava paralisada, ela estava travada, ela estava com medo, e não é medo de alguém, mas era medo de como a vida dela estava. E o Senhor me mandou nessa noite trazer essa palavra para você, porque Deus vai movimentar e vai te tirar deste lugar. Eu não sei se é para uma pessoa, para 10 pessoas, eu não sei, mas se uma pessoa nessa noite sair desse estado de paralisia e se movimentar e permitir que Deus movimente seu coração para curar, para libertar, para te abençoar, porque é isso que Deus quer, é isso que o nosso Pai tem. Deus tem bênçãos, só bênção. O que Deus tem? Bênção. O que Deus tem? Bênção, amor, graça. E é isso que Ele quer liberar sobre você nessa noite. Mas você precisa permitir que as movimentações aconteçam. Amém? Feche seus olhos. Eu queria convidar os pastores, presbíteros, diáconos. Nós vamos orar. Nós temos um tempinho para oração. E se essa palavra sobre movimentações, ela faz sentido para você, eu queria que, você sente que é com você que Deus está falando, eu queria que você viesse à frente e recebesse essa unção, porque Deus vai movimentar a sua vida, os seus negócios. Deus vai movimentar aquilo que está impedindo você. E digo mais, você precisa crer que Deus vai movimentar para sair dessa situação. Permita que as movimentações de Deus aconteçam. Um relacionamento, um negócio que está parado, permita. Saia do seu lugar e venha, nós vamos orar e ungir você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia e permita que a movimentação aconteça. Seja o teu envolvimento com a igreja, seja o teu testemunho, seja uma enfermidade que talvez esteja te paralisando, seja o que for. Permita que Deus movimente sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Assuma compromissos nessa noite. Você pode nessa noite assumir compromisso com Deus.
de se envolver mais com as coisas de Deus, se envolver com aquilo que Deus realmente está envolvido, se envolver com a igreja, se envolver com os propósitos do reino, se envolver com os milagres, se envolver num tempo de oração, um tempo de intercessão que a igreja está fazendo esses 60 dias, em nome de Jesus. Erga suas mãos ou põe a mão no seu coração, mas dá um sinal para Deus nessa noite de que você está aberto às movimentações de Deus, que você não está com medo de perder o emprego, medo de ficar enfermo numa cama, medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir exercer o ministério que Deus tem para a sua vida, medo de perder os filhos, perder a esposa, o marido. Dá um sinal para Deus, para que Deus movimente isso dentro de você. A Bíblia diz que do nosso interior, os rios de água viva, eles vão fluir. A água dentro de nós, simbolizada pelo Espírito Santo, não pode ficar parada. Água parada não é sinal de vida. A água precisa movimentar. A água precisa mover. Permita, se você não veio à frente, mas sabe que essa palavra te envolve, põe a mão no seu coração, põe a mão assim próximo ao seu peito e diga: Senhor, movimenta na minha vida essas águas. Traz as suas movimentações, as suas estações para a minha vida. Coloca, Senhor, a minha vida novamente em acordo com a sua vontade. Eu não quero mais ter as bênçãos retidas, eu quero que as bênçãos tuas já conquistadas, elas sejam liberadas, porque essa é a sua vontade sobre a minha vida. Ajusta, Senhor, nessa noite, como o Senhor ajustou a vida de Nicodemos, como o Senhor movimentou a vida dele. O Senhor o fez de um fariseu, de alguém, de um estudado, de alguém membro do Sinédrio, para um discípulo teu, alguém que caminhava com aqueles que caminhavam com o Senhor, que estavam próximos ao Senhor no sentido de comunhão, de intimidade. Senhor, movimenta a minha vida também para estar envolvido com o Senhor. Movimenta, Senhor, a minha casa. Restaura, Senhor, restitui as coisas da minha casa, a autoridade. Restitui o amor pelos meus filhos. Restitui, Senhor, o amor pela profissão que o Senhor me deu, por trabalhar novamente, por estar novamente envolvido, Senhor, com aquilo que o Senhor me deu. Me tira, Senhor, me faz levantar animada, Senhor, para cuidar da casa, para cuidar do marido, dos filhos, para cuidar, Senhor, da esposa. Senhor, restaura, Senhor Deus, aquele ânimo, Senhor, de voltar a estudar, Senhor Deus, de sair da mesmice. Traz as suas movimentações para a minha vida, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, Senhor, e movimenta as tuas águas em mim. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Traz, Senhor, as tuas movimentações para essa igreja, Senhor. Traz as tuas movimentações para este lugar. Ajusta, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos, como ministério, tocarmos essa cidade mais e mais. Em nome de Jesus. Vai ministrando, Senhor, a cada membro, Senhor, cada vida que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, nós temos várias pessoas para receber oração. Vamos tentar ministrar algo mais breve, para que todos recebam oração, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Você, pastor, presbítero, diácono, que não veio para a oração, eu libero você para ajudar, pode vir. Pode vir para a gente orar por todos. Pastores, presbíteros, diáconos ungidos, venham para nós orarmos pelas vidas. Em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Você que não está aqui, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Eu já vou encerrar. Pergunte a ela: eu posso orar por você por algo? Eu posso orar por você por algo? E ore. Eu já vou encerrar, mas eu sei que Deus está liberando nessa noite. Deus está trazendo movimentações. Deus está trazendo movimentações. Não se espante se você chegar amanhã no trabalho e você for promovido. Deus está trazendo movimentações. Aleluia. Amém. Amém. Nós temos mais 3 minutinhos. Vamos tentar ser breve nas orações. Se Deus revelar algo mais específico, você pode orar com a pessoa depois. Aleluia. Amém. Nascer de novo é nascer das coisas do alto. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Por favor, não saia. Nós estamos no nosso horário. Eu tenho um recado importante que eu quero te dar. Quero passar ainda para você. Se você puder esperar. Se você já orou, você pode sentar, assente-se. Permaneça orando, permaneça em comunhão, permaneça intercedendo pelas pessoas que estão aqui. Estamos acabando, gente.
Amém. 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 Gente, são os últimos recebendo aqui, antes de orar, deixa eu dar um recado como igreja. Estamos acabando, amém? E eu deixei para o final, para dar esse aviso, porque se eu desse antes, você ia esquecer. Então deixa eu te dar um recado. O nosso apóstolo amado, com sua família, e mais 2 irmãs da igreja, eles estão saindo de viagem agora no sábado. É uma viagem que era para ser feita com outras pessoas da igreja, que começou a ser, vou dizer, paga, né? Economizada já desde acho que 2018. E aí, pandemia, várias coisas, muitas pessoas desistiram e ficou meio dificultoso o negócio. Mas ele e a família e essas 2 irmãs permaneceram no propósito. Enfim, eles estão indo viajar, vão ficar alguns dias fora. Só que tem algo muito bênção demais, e ele pediu para eu compartilhar com a igreja. Um dos lugares que eles vão é em Israel. Em Israel, há um local de meninas de 9 a 12 anos. Elas são refugiadas da Ucrânia. Acertei, né? E essas meninas estão refugiadas em Israel. Fugiram da guerra e foram para lá. Estão recebendo o amor da igreja lá em Israel. E ele, claro, conhecendo o nosso apóstolo, ele está levando uma oferta dele, e ele abriu isso para a igreja. Então, se você quer ofertar na vida dessas meninas que estão em Israel, preste atenção, não é ofertar para a igreja, é ofertar na vida dessas meninas de 9 a 12 anos que estão lá sendo amadas e cuidadas e ministradas. Você tem a oportunidade hoje à noite, agora na saída, ou até amanhã de manhã. Bispo, o que eu preciso fazer? Você pode entregar aqui para a pastora Simone ou para o pastor Dante, que está lá na porta lá, ou fazer um Pix para a igreja. Mas na hora quando você fazer o seu Pix, você precisa mencionar que coloca o seu nome e coloca que essa oferta vai para Israel, para que não seja misturada aí com as ofertas para a igreja. Amém? Nós, como igreja, amamos Israel e amamos essas meninas, e nós queremos muito que elas sejam conhecidas, que tenham seus corações, suas vidas entregues e curadas por Jesus. Então, essa oportunidade está estendida. Esteja orando por todos eles, e se você quiser ofertar, faça dessa forma, ou hoje ainda com o seu Pix e seu dinheiro aqui, na saída aqui, ou fazendo o Pix e mandando para a igreja, para a pastora Simone, e colocando que lá que a oferta é para Israel. Na sexta-feira, ou seja, amanhã, ele vai fazer a conversão do dinheiro para poder levar na viagem. Então, não dá mais tempo, é agora. Amém? Fique em pé, nós vamos orar e encerrar o culto. Você está abençoado, amém?
Você está feliz? Amanhã é sexta-feira. Amém? Posso ouvir um glória a Deus melhor? Amém. Glória a Deus. Amados, amanhã é aniversário da minha esposa, a pastora Maísa, que está orando agora. Então amanhã não tem culto, mas você pode dar um abraço nela depois. Nós estamos felizes. Fique atento, diga para o seu irmão, fique atento às movimentações de Deus nesses dias. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, por todas as movimentações que o Senhor fez na nossa vida, desde quando nós te conhecemos. E obrigado pela fé, por todas as que o Senhor ainda tem e fará na nossa vida. Que o Senhor realmente possa trazer o seu agir, o seu mover, como o Senhor fez na vida de Nicodemos, faz na nossa também, de acordo com o que cada um aqui precisa, e de acordo com o que o Senhor tem para a vida de cada um. Que as suas movimentações aconteçam nesses dias, que nós possamos estar alinhados com a sua vontade, em nome de Jesus. O Senhor esteja sendo o centro maior, que nós a cada dia possamos morrer, para que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça, que a cada dia nós possamos queimar, fazer a sua vontade, e nos envolver com as coisas que o Senhor realmente está envolvido, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor encha a sua vida da unção dEle, que o Senhor com sua presença possa te acompanhar até a sua casa, te dê uma noite tranquila de descanso. Se você está precisando de algo ainda nessa noite, que o Senhor seja Jeová Jireh, providencie na sua vida, seja uma cura, que a manifestação de Jeová Rafá se manifeste na sua vida, que você leve para sua casa o shalom de Deus, que é mais completo do que uma simples paz, porque a paz desse mundo não nos serve. O que nós queremos é o shalom do Senhor, que você saia daqui cheio dessa presença, e cheio das provisões de Deus, das movimentações de Deus, e vá para a sua casa em paz, e até a sua casa chegue em paz, e tenha uma sexta-feira, se o Senhor assim permitir, abençoada, cheia do poder de Deus. Eu te abençoo.